Estamos de volta agora também na rede Jovem Pan News. Seguimos juntos aqui com os Pingos nos Is. Nessa noite de segunda-feira, estamos repercutindo aqui resultados das eleições municipais deste domingo. E a gente fala agora sobre a disputa em Porto Alegre. Sebastião Melo, do MDB, e Manuela Dávila, do PCdoB, vão decidir em segundo turno, no próximo dia 29, quem será o próximo prefeito da capital gaúcha. Ao final da apuração, segundo dados do TSE, Melo teve 31,01% dos votos, ante Manuela Dávila, que teve 29% dos votos. A eleição em Porto Alegre teve 33,08% de abstenção, 5,06% de votos brancos e 5,81% de votos nulos. No total, 12 candidatos concorreram à eleição na capital neste ano. Inicialmente eram 13, mas José Fortunati renunciou à candidatura. Começo essa com você, Zé. Sua avaliação aí sobre a ida de Manuela Dávila e Sebastião Melo ao segundo turno em Porto Alegre. Lá também a pesquisa indicava que Manuela teria muito mais votos, né? Ela fez uma campanha muito interessante, porque conseguiu mobilizar muita gente. Aquele discurso fácil do PCdoB, né? É um ponto fora da curva. Também a eleição lá não está definida, porque a tendência de queda no final de uma campanha entrando para o segundo turno é um sinal é um alarme, né? Que foi soado lá. O que eu acho muito estranho lá é o seguinte: o prefeito não entrou nem no segundo turno. Ele estava lá em quarto lugar, ficou em terceiro lugar, mas não entrou no segundo turno. Ele não vai disputar o segundo turno. O prefeito de Porto Alegre já perdeu a reeleição, né? E é o Nelson Marquesan Júnior. Ele é filho do ex-deputado Nelson Marquesan, que foi presidente da Câmara, era um dos líderes da Arena, né? Naqueles tempos lá onde a ditadura militar comandava o país, e aqueles líderes que era considerada a direita. Nelson Marquesan era o cara andando naqueles opalas pretos. Eu me lembro de uma vez jogaram um ovo nele, né, naquele terno chique, escuro, e o ovo derramando nele e tal, e ali marcou a queda do sistema político, né, que estava dominando o Congresso Nacional, e ele caiu. Depois ele voltou como deputado federal do PSDB, morreu num acidente lá na fazenda dele, e o filho dele assumiu o mandato de deputado federal e foi eleito prefeito de Porto Alegre. Agora, não se assustem não, que Porto Alegre tem essa tradição, viu, de não reeleger o prefeito. Há uma máxima na política nacional de que o mandato de prefeito, governador e presidente da República, na realidade, é de 8 anos. E que tem essa passagem aí de 4, né, no meio do mandato, depois de 4 anos, para ver se ele continua ou não. Mas o mandato presumível é de 8 anos. E lá em Porto Alegre, ninguém gosta, já é uma tradição de reeleger prefeito e nem governador. Você, Fiuza? O Nelson Marquesan Júnior, ele era considerado uma das vozes liberais do país, né? Circulou aí, inclusive, com boas ideias, sem panfletagem, com consistência, falando sobre reforma do Estado, todas essas coisas que não são ideologia, direita, esquerda, não. É o que a administração pública tem que ser: pragmatismo, organização, boa-fé, né? Aprimoramento. Então ele vinha ali dessa linhagem, não é tucana, porque o PSDB nunca foi o protagonista das boas reformas do Estado feitas, por exemplo, no período Fernando Henrique, mas era o partido associado a isso, e o Nelson Marquesan de fato se tornou, né, uma jovem liderança, afirmando, dá até esperança, né? Afirmando aí os ideais pragmáticos da boa gestão, para a gente sair dessa adolescência, né? De política como conversa fiada, panfletagem, não sei o quê. Para espanto de todos, eu, sem ironia, me espantou. No período da pandemia, ele virou um Boulos, né? Também, junto com Covas lá, com Dória, né? Virou aquele tranca-rua, não queria saber, sabe? Fechando tudo, sem racionalidade, né? Volto a dizer, essas autoridades que fizeram isso, elas têm que ser cobradas, porque elas não protegeram, elas não foram inteligentes, não foram conservadoras, no sentido de, não sabemos o que vamos proteger.
Imediatamente se identificou os grupos de risco, os vulneráveis, não há registro de ações inteligentes para proteger aqueles que realmente poderiam vir a óbito como vieram. Seguiram esse mandamento, esse mantra de OMS, sem ciência nenhuma, com gravíssimas consequências para as sociedades. A economia é só uma passagem disso, né? Destruição das sociedades, né? A partir dessa detenção do funcionamento de uma sociedade. Isso não pode nunca mais acontecer, mas eles querem que aconteça. E o Nelson Marquesan Júnior, né, para uma imensa decepção, virou esse personagem. Qual é o nome disso? É antibolsonarismo. Quer dizer, o cara abre mão aí de uma doutrina, de uma consistência, para fazer política antibolsonarista, que o Bolsonaro criticava o lockdown. Então ele foi na linha desses mandetas, caiados, não sei o quê, virou todo mundo panfletário do lockdown. E tem que ser cobrado. Essas autoridades têm que ser... Os resultados do que elas dizem que era salvação de vidas e foi ruinoso, tem que ser cobrado. O Marquesan perdeu a eleição, né? Eu quero crer que isso tenha sido um repúdio do povo de Porto Alegre a essas medidas tirânicas, né? Tirânicas. Um tucano que virou tiranete no percurso da pandemia. Essa é a realidade. Agora... em contrapartida, ascendeu Manuela Dávila ao segundo turno. A Manuela Dávila não é comunista. A Manuela Dávila ela é uma porta-bandeira, né? Ela é o que muitos desses são. Ela é uma alegoria, né? Vive de fazer aí acenos virtuosos, né? Assim, não tem, de fato... uma inserção orgânica na política. E eu volto a dizer, os políticos são importantes na política, né? Não adianta você ser esse outsider, parece um Amoedo, por exemplo, né? Você fala, ele tem o boi na sombra, ele é educado, estudado, não sei o quê, vai trazer as boas ideias para quebrar a velha política. Ele vira o pior populista de todos, né? Ele vira um sub-Brizola. Não adianta nada. Então, a Manuela é essa linha. A Manu, aí é o brinquedo do Caetano. O Caetano vai lá, faz live para a Malu. Eles ficam brincando de revolução lá. Isso não é política orgânica, não tem uma doutrina. O que será uma pessoa dessa no poder? Ela vai ser o que o Covas é, o que o Boulos, né? Eu já falei, é o Bruno Boulos e o Guilherme Covas. É a mesma coisa. É você ficar fazendo demagogia para se manter no poder, ficar puxando o saco de gente que tem voz, personalidade, que influencia, com esse verniz, né, de progressista, sei lá o quê. Então é isso. O Porto Alegre repudiou um prefeito do lockdown desvairado, mas premiou a Manu, né? A Manu, que foi aquela que intermediou o dossiê contra a Lava Jato, do Interprete, daquele site, Vaza Jato, não sei o quê, aquela história, aquele conluio, todos eles puxam o saco do Lula, que é o maior ladrão do país. Então é isso, vamos ver o que Porto Alegre vai dar no segundo turno aí.